Então quer dizer que mesmo com todos aqueles vídeos que eu trouxe pro canal, onde eu te ensino a desenhar cintura, quadril, peitoral, seios, você ainda tá tendo dificuldade para criar os corpos dos seus personagens? Bom, tem um motivo para isso. Se você ainda tá começando a aprender a desenhar, é provável que você esteja seguindo tutoriais se baseando só em esqueminhas de dicas e de passo a passo, como desenhe um círculo, depois coloque uma linha no meio, essas coisas assim do tipo. E acredite, não há mal nenhum em fazer dessa forma. O único problema é que se você só souber fazer esses principais esqueminhas de como desenhar, você nunca vai entender por que eles funcionam em alguns casos e não em outros. Por que os seus desenhos estão ficando tortos ou como modificar esses esquemas para se adequar a um estilo específico que não seja só o realista ou o de mangá, que é o que a maioria das pessoas tem ensinado na internet. Mas olha só, hoje eu tô aqui para te ajudar mais uma vez, porque nesse vídeo eu vou ensinar você a desenhar o tronco humano baseado em anatomia real, e de quebra ainda vou te mostrar como transformar toda essa informação densa em uma forma básica, suprema, super simples de entender e que vai servir para desenhar qualquer tipo de pessoa, em qualquer pose e em qualquer estilo. Resumidamente, eu vou te ensinar a como enxergar as linhas que realmente importam e simplificar as formas que são verdadeiramente importantes de maneira eficaz e infalível. Mas é claro, como você já sabe, essa aula não é gratuita. Para continuar assistindo, você tem que pagar uma pequena taxa, que é deixar o seu like aí embaixo. Aproveita que você tá dando like e já se inscreve no canal. Ativa o sininho também, assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos ou lives que eu trouxer aqui pra vocês. Sério, você não pode perder. Eu tô fazendo especialmente pra você que tá assistindo. Você mesmo. Então faz assim, coloca aí embaixo nos comentários o que você mais gostaria de aprender e fazer de forma realmente eficaz, que aí eu vejo se eu consigo trazer no próximo vídeo. Combinado? Agora falando sobre o assunto do vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou focar um pouquinho mais em corpo feminino, por dois motivos bem óbvios. Bom, o primeiro motivo é porque a gente tá na internet, eu tô disputando com vários outros youtubers e eu tenho que chamar sua atenção. Então é muito provável que você só clicou nesse vídeo por causa da thumb. Agora o segundo motivo é mais importante. Se você desenhar um personagem masculino com algum errinho no tronco, muitas vezes isso pode passar despercebido. Mas se você errar alguma proporção em um corpo feminino, as chances de arruinar esse seu desenho são bem grandes. Então eu acho melhor aprender a desenhar muito bem os corpos femininos, que são realmente mais difíceis na minha opinião, e só depois aprender as diferenças dos femininos para os masculinos. Aqui no canal eu já tenho um vídeo especificamente falando sobre isso, e seria muito legal se você o assistisse. Principalmente se você estiver tendo dificuldade para desenhar corpos de homens. E assim, gente, esse assunto de hoje eu vou deixar muito bem detalhado. Então não desanima logo no começo do vídeo. Quanto mais você assistir desse vídeo, mais coisa importante você vai pegar e mais fácil vai ficar para desenhar. Sério, se você não conseguir fazer os primeiros passos do comecinho do vídeo, se acalma, assiste o vídeo até o final, porque aí as peças vão se encaixar, vai fazer cada vez mais sentido, e aí, se você assistir esse vídeo uma segunda vez, vai reparar o quão simples e eficaz é esse método, justamente porque você já vai estar com uma visão completa do vídeo. Então vai ter coisas do final do vídeo que você só vai entender se você ver o comecinho, e vai ter coisas do começo e do meio que você só vai entender se você assistir o vídeo até o final. Então, tenha muita calma, assiste o vídeo inteiro, tenta fazer o que conseguir primeiro, mas se não conseguir de primeira tudo, continua o vídeo e depois tenta de novo. Você vai perceber que vai ficar cada vez mais fácil a cada vez que você repete os passos desse vídeo. Agora bora desenhar que hoje esse vídeo tá maneiro. Para começar a brincadeira, a gente precisa entender como se forma o corpo humano. Geralmente, a forma que funciona melhor para desenhar o corpo humano de um adulto é começar definindo o tamanho da cabeça e medir mais ou menos 2,5 cabeças ou 2 cabeças e 3/4 para a parte do tronco. Beleza, Luigi, mas como é que você fez para desenhar isso daí? Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou te ensinar isso mostrando os principais ossos, músculos ou conjunto de músculos que você precisa realmente saber que existem para desenhar um tronco. Eu não vou falar de cada ossinho, de cada musculozinho, de cada detalhezinho, até porque não precisa disso tudo agora. Da mesma forma, você não precisa saber o nome de todos esses músculos, tá? Não entre em crise. Por enquanto, só presta atenção e tente fazendo igual só para você entender onde se encaixa cada coisa. O primeiro músculo que nós temos aqui em cima é o músculo peitoral maior, e ele tem uma relação muito importante com outros dois músculos, o bíceps, que é o muque do nosso braço, e o deltoide, que é o músculo dos nossos ombros. O que é importante de você saber aqui nessa parte é que o músculo peitoral maior é bem grande, mas quando ele vai chegando perto do braço, ele vai se afinando e entrando por cima do bíceps, ao mesmo tempo vai entrando por baixo do deltoide. Existem outros músculos muito importantes nessa região, que eu vou deixar para explicar na minha parte 2 sobre como desenhar braços. Aqui mais embaixo, nós vamos ter o conjunto de músculos do reto do abdômen, do grande dorsal e do oblíquo. Esses daqui são aqueles músculos que formam os gominhos na barriga da pessoa quando ela tem um porte físico bem definido e que dão um formato para a cintura e para o quadril. Então aqui você tem que prestar bastante atenção em 3 coisas. A primeira é que no reto do abdômen você tem sempre 8 gomos, sendo que esses dois de baixo são maiores do que os outros, se esticando do umbigo até a parte da virilha.
A segunda coisa é que os músculos oblíquos se apoiam logo acima dos ossos da pelve, que é aquele conjunto de ossos que formam o quadril, meio como se eles ficassem apoiados mesmo por cima desses ossos. Quando a gente está desenhando, eu gosto de dividir isso daqui em dois conjuntos que eu chamo de oblíquos de cima e oblíquos de baixo. Eu sei que não é o nome certo, mas usando esses nomes simplificados fica mais fácil de lembrar, até porque a gente não está estudando medicina aqui, né? Agora presta atenção nisso aqui. O músculo oblíquo de baixo é ligeiramente maior do que os de cima, o que vai gerar uma curvinha muito importante para o desenho da cintura. E esses de cima eu costumo fazer em 3 gominhos, seguindo mais ou menos a posição dos gominhos do reto abdominal. A terceira coisa importante é que os músculos da grande dorsal costumam revestir as costelas, e eles vão saindo logo debaixo do músculo do peitoral maior. Todos esses conjuntos de músculos possuem intersecções tendinosas entre eles, e o que mais vale a pena comentar sobre isso é que no meio do corpo se forma uma linha que divide o tronco em 2 metades iguais, que chamamos de linha alba, e que se forma justamente nessas intersecções entre os músculos. Ok, isso por si só já forma os músculos do tronco, mas o corpo humano é totalmente conectado, então para dar mais naturalidade, você precisa entender como esses músculos se relacionam com os músculos da perna. Para construir as pernas, eu costumo imaginar que no fundo, lá na parte de trás do corpo, nós temos o bumbum, que é formado pelo músculo chamado glúteo. O glúteo máximo a gente não costuma enxergar, justamente porque ele está lá na parte de trás. Mas é bom termos ele em mente porque é de onde começam a sair as pernas. E ele vem se conectando com a parte da frente da perna através desse músculo lateral, que de fato é mais importante pra gente agora. O nome dele é glúteo médio, e desse músculo glúteo médio sai um outro músculo, que tem um nome ainda mais complicado, tensor da fáscia lata. Calma gente, é como eu disse no começo do vídeo, não precisa se preocupar com os nomes dos músculos agora. Esse músculo vai seguindo pela lateral da perna, dando o formato do contorno da coxa pela parte de fora. Da virilha, nós temos um músculo que sai para baixo, na diagonal, chamado adutor. E o adutor vai se esconder por baixo de um outro músculo muito importante e que parece uma fita em formato de S. Esse músculo importante é o sartório. Em uma ponta, ele é conectado diretamente no osso da pelve, num pedacinho que aparece aqui para fora, chamado de crista ilíaca, e que vai se estendendo em formato de S até chegar no joelho, ou seja, é ele quem vai definir o contorno da parte de dentro das coxas. E ainda vai dar um formato muito importante para as coxas que a gente vai usar daqui a pouco nos próximos desenhos. Para fechar essa parte das pernas, nós temos o músculo mais destacado das coxas, que se chama reto femoral. Ele é um músculo bem grande que vai bem no meio das pernas e que dá o volume delas. Show de bola! Agora a gente tem tudo o que precisa para desenhar o corpo humano, mas você deve estar assistindo agora e pensando, minha nossa, isso tudo é muito complicado. Então, para facilitar a sua vida, nós vamos simplificar o formato desses músculos em blocos de formas geométricas que representam só os principais aspectos do que eu já comentei com você. Então observe esse esqueminha aqui. Os músculos principais que vamos desenhar são o deltoide, para formar os ombros, o peitoral, que sai debaixo do deltoide por cima do bíceps, a região das costelas, que vão logo abaixo do peitoral, os músculos oblíquos, que formam a cintura e se apoiam em cima da pelve, o reto abdominal, que sai lá das costelas e vai até a virilha formando os gominhos da barriga, os glúteos, que vão sair de lá de trás e nós só vamos enxergar as laterais deles logo abaixo da pelve, o músculo reto femoral, que forma a coxa, o tensor, que dá contorno para a coxa na parte de fora, e o adutor, que dá contorno para a coxa na parte de dentro, se escondendo por baixo daquela linha em formato de S que o sartório cria. Pronto, com esse esqueminha em mente você nunca vai se esquecer de como desenhar um tronco humano, pelo menos não os músculos principais de uma pessoa com corpo magro e não necessariamente tão definido. Se você quiser deixar o corpo mais definido, aumente a intensidade das linhas dos músculos. Se você quiser deixar a pessoa mais magra, simplifica essas formas e dá mais atenção para as linhas que formam os ossos. Num próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como desenhar pessoas gordinhas, mas caso você queira ver um pouquinho sobre como desenhar mulheres com biotipos diferentes, já tem um outro vídeo aqui no meu canal onde eu ensino isso, e eu vou deixar o link na descrição ou passando no card aqui em cima. Ok, Luigi, parece complicado, são muitos detalhes, mas eu acredito que eu entendi como desenhar o corpo humano. Mas o corpo feminino parece que tem alguma coisa diferente, alguma proporção específica que eu não consigo replicar. Sempre fica com um aspecto meio masculino, sabe? Ou então eu acabo desenhando linhas em lugares errados. Como é que a gente diferencia isso? Bom, vamos lá. Normalmente, somente mudando a linha de ação da curva S da personagem, nós já conseguiríamos um corpo mais afeminado. Eu expliquei sobre a curva S lá no meu vídeo de poses dinâmicas que eu lancei na semana retrasada. Também vou deixar o link na descrição ou passando no card aí em cima. Mas mesmo que na anatomia do corpo feminino nós tenhamos uma proporção levemente diferente, ainda assim a gente sempre vai precisar seguir exatamente o mesmo padrão de músculos.
A diferença maior vai ser na atenção que nós vamos ter que dar para a largura do quadril. Eu já expliquei isso lá no meu vídeo sobre diferenças de desenhar o corpo masculino e o corpo feminino, que eu comentei no começo desse vídeo aqui que você está assistindo agora. Mas ainda assim eu vou dar uma recapitulada nessa parte do quadril porque ela é muito importante para o desenho do tronco das personagens, principalmente se elas forem femininas. Nesse quesito, não faz muita diferença se a mulher é mais magrinha ou mais gordinha. A largura da cintura não é tão importante assim para a anatomia feminina. Já a largura do quadril é extremamente importante, justamente porque a anatomia feminina é adaptada para gerar filhos. Então o quadril mais largo do que a região dos ombros costuma ser uma característica extremamente marcante. Não é uma regra, todas as mulheres são diferentes, mas na média, geralmente o quadril é um pouco mais largo. E por isso, nós costumamos dar muito mais atenção aos músculos da coxa e ao posicionamento da pelve. A região dos músculos oblíquos que estão na barriga, no caso das mulheres, vai ser mais fina e esticada, e isso vai criar o formato da cintura. Já os músculos da coxa vão ser mais volumosos e marcados. E aí olha que legal, com isso em mente nós podemos mais uma vez simplificar o formato do corpo humano usando apenas blocos geométricos que formam as silhuetas desses músculos e ossos. Então vamos ter uma região que pega os músculos oblíquos de baixo, junto da virilha e passando logo acima dos ossos da pelve, e uma outra região na parte de cima, que resume as costelas. Só conectando essas duas partes e tendo atenção para o posicionamento do umbigo e para onde fica o osso da pelve ali logo acima do quadril, nós já temos o tronco feminino desenhado. E para dar mais definição, existe ainda uma outra coisa mais importante, que é entender exatamente onde está o reto do abdômen, que vai formar aí os gominhos da barriga. Com isso, você vai ter um esquema extremamente bem definido da posição dos músculos no corpo. Mas eu tô aqui para facilitar a sua vida, né? Dá para simplificar ainda mais esses músculos. Então não sai do vídeo ainda não, vem comigo aqui agora que eu vou te mostrar um esquema massa para simplificar tudo isso ainda mais. Mas se você já aprendeu alguma coisa nova ou conseguiu revisar alguma coisa muito importante que você já tinha esquecido, antes de continuar esse vídeo eu peço para você deixar o seu like aí embaixo, porque isso me ajuda demais e se eu já te ajudei até agora, nada mais justo do que você me ajudar também. E para não perder os próximos vídeos do canal e continuar aprendendo essas coisas incríveis, então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para você sempre ser notificado dos novos vídeos e lives que eu trouxe aqui para você. Então vamos continuar aqui. Primeiro, eu começo com o formato básico das costelas. Com isso, a gente traça a linha alba no meio do corpo, o que já vai ajudar a definir bem a curva S da personagem. Aqui na parte de baixo, eu vou fazer aquela forma que parece um biquíni, saindo justamente do músculo oblíquo e indo até a virilha e definindo o posicionamento exato do umbigo no meio da barriga. Aqui no meio, você pode fazer uma elipse que sai lá da virilha até as costelas. Ela vai servir para representar os músculos do reto abdominal. Aí muita atenção agora. Observa que o osso da pelve vai ficar logo abaixo do músculo oblíquo que eu desenhei. Eu costumo fazer umas bolinhas para poder indicar exatamente onde eu vou colocar esse osso. Se você fez esse músculo muito para cima ou se você desenhou ele muito para baixo, aí a cintura vai ficar muito esquisita. Esse é um dos principais erros que o povo comete, deixar a cintura muito esticada ou então muito apertada. E aí olha só que interessante. Com esses círculos bem demarcados, você vai saber exatamente de onde vai sair os ossos da perna e também de onde vai sair aquele músculo que parece uma fita que eu tinha comentado que vai até o joelho, o sartório. Conectando a cintura e desenhando o peitoral e os deltoides, nós temos um corpo humano perfeitamente desenhado e agora com um aspecto mais feminino. No meu vídeo sobre quadril e cintura, eu falo um pouco mais a fundo sobre a anatomia do quadril. Depois desse vídeo aqui, seria muito interessante que você também desse uma olhada nesse outro vídeo. Com esse esquema em mente, você sempre vai conseguir desenhar as personagens nas mais diversas poses, sempre dando um ar extremamente natural para a anatomia dos seus desenhos. Em alguns casos, obviamente, vai ser um pouquinho mais difícil, porque você vai ter que imaginar tudo isso que eu te expliquei de uma forma tridimensional, mas aí não tem muito segredo também. O esquema é continuar treinando e praticando usando as mais diversas referências que você tiver disponível aí. Sempre que tiver dificuldade em entender por que uma parte do corpo está assumindo uma forma específica, tenta se lembrar de quais são os músculos e ossos daquela região. Se você não souber, pesquisa. O Google hoje te mostra tudo o que você precisar saber. Ok, mas eu prometi que eu ensinaria um formato básico supremo que ia te auxiliar a desenhar nas mais diversas poses e de forma prática e simples. Pois bem, se liga nisso aqui. Em todos os corpos que eu desenhei durante esse vídeo, você vai conseguir reparar que existem 3 linhas fundamentais dividindo o tronco humano. Uma nos ombros, uma no final das costelas e uma que define a posição do quadril. Se você reparar bem, vai ver que essas 3 linhas definem quase que exatamente um formato na parte de cima do tronco, o formato do quadril e o formato da virilha. É claro que dependendo do ângulo que o desenho foi feito, essas linhas vão ter um posicionamento ligeiramente diferente, mas no geral, elas sempre criam um formato base perfeito para a criação dos nossos desenhos. Tenha esse formato em mente. Simplesmente isso.
É isso que você precisa saber. E aí observe bem que na parte de cima, todas as vezes que você tiver essas curvinhas que eu tô circulando aqui, ou vai ser uma representação do final das costelas ou do início dos braços, onde nós teremos o sovaco. Em todos os casos vai ser isso, saída dos braços ou demarcação de costela. Essa é a forma suprema. E agora eu vou te mostrar como aplicá-la de forma prática e intuitiva, e você vai entender por que eu chamo ela de suprema. Vamos começar nosso desenho do jeito mais básico e tradicional possível. Defina o tamanho da cabeça, marque a medida de 2,5 cabeças até a região da virilha e trace a linha alba no meio do corpo. Agora, dentro dessa demarcação, simplesmente faça o desenho da forma suprema. Linha dos ombros, costela e quadril, parte de cima e parte de baixo. Vamos lá mais uma vez que é para você entender bem o que eu tô explicando. 2,5 cabeças de medida, parte de cima com uma demarcação das costelas e saída do braço, 3 linhas definindo cada região do corpo. Enfim, a forma básica suprema surgindo. E aí, tudo que a gente tem que fazer agora é adicionar os detalhes. Mas Luigi do céu, são muitos detalhes, como é que eu vou fazer tudo isso? Poxa, tu não prestou atenção em nada do que eu te expliquei até aqui? Por que você acha que eu te mostrei todos aqueles músculos com nomes complicados? Vamos lá de novo que agora tudo vai se encaixar. Começo desenhando a parte das costelas. Traço uma elipse que vai das costelas até a virilha. Posiciono o músculo oblíquo acima dos ossos da pelve. Demarco o osso da pelve de alguma forma, eu mencionei que eu gosto de usar essas bolinhas aqui. Demarco de onde vão sair as pernas. Imagino os glúteos, ou seja, o bumbum lá atrás. Demarco bem as coxas, dando bastante atenção para aquela linha que sai do osso da pelve em forma curvada, o músculo sartório. E aí, por fim, faço a parte de cima, ou seja, coloco os ombros, que são os deltoides, trago o músculo do peitoral maior por cima das costelas e agora só complemento o desenho com detalhes que eu achar interessante. Viu, gente? Fiz exatamente o mesmo desenho. É por isso que é bom você também entender um pouquinho de anatomia e não se focar somente em formas básicas. Mas é claro, as formas básicas vão te ajudar muito a não ter que ficar desenhando cada músculo. Parece complicado no começo, mas é bem simples quando você começa a entender e praticar com constância. E olha que legal, esses desenhos eu já tô fazendo com uma única forma básica. Agora, você quer ver uma mágica acontecendo? Eu chamo essa forma de suprema justamente porque o desenho simplesmente vai ter o formato que você enxergar dentro dela. Ela é somente um formato de guia que vai servir para todo aquele seu conhecimento que você já tinha sobre anatomia. E é justamente isso que faz ela ser mágica. Ela é uma ilusão de ótica, porque ela consegue simplificar várias posições diferentes só dependendo de como você decide enxergar e imaginar o que está dentro dela. Olha isso aqui, um desenho completamente diferente, mas dentro de exatamente a mesma forma. Não, Luigi, não é possível. Eu só acredito vendo e mesmo vendo eu ainda não acredito nisso. Pois é, muito legal, né? Faz aí uma pequena variação dessa mesma forma e aí vai tentando imaginar isso sempre de ângulos diferentes com personagens diferentes. Olha a quantidade de desenhos interessantes que a gente consegue criar e tirar exatamente de dentro da mesma forma. E isso eu deixo como um exercício para você. Fica brincando, fazendo pequenas alterações nessa forma básica e tenta imaginar como o próximo desenho pode ser diferente do anterior, mas usando exatamente o mesmo formato. O mais legal disso tudo é que quanto mais você pratica isso, vai ficando cada vez mais fácil desenhar personagens diferentes e em poses diferentes, porque você sempre vai começar a enxergar a forma suprema neles, ou vai imaginar ela antes mesmo de fazer o personagem. Dependendo do quanto você já treinou e praticou, não vai ter nem que ficar se importando com aquela anatomia complexa dos ossos e dos músculos. E aí, dependendo do nível de técnica e prática que você já atingiu, muitas vezes você não vai ter nem que desenhar a forma suprema, ela já vai se formar automaticamente na sua mente. E bom, para finalizar o vídeo, não se prenda em somente um estilo de desenho. Não fica só desenhando corpos realistas ou só desenhando personagenzinhos de mangá. Aplique esses conhecimentos todos que eu passei pra você aqui de graça, variando diferentes aspectos dos desenhos. Dê mais volume pros músculos, teste linhas mais retas, com curvas mais marcadas e fortes, depois testa essas linhas com curvas mais suaves e arredondadas, exagera nas proporções das partes do corpo, testa fazer com menos detalhes, linhas mais fixas e simplificadas, ângulos mais retos e marcados, enfim, testa bastante coisa mesmo. O princípio, no final das contas, sempre vai ser mais ou menos o mesmo. O que vai variar é a forma como você desenha cada uma dessas coisas que eu mostrei pra você. E aí, antes de ir embora desse vídeo, eu queria pedir pra você reassistir ele do começo, ou então dar uma olhadinha nesses outros vídeos que tem todos relação com esse mesmo assunto e que são ótimos pra você que tá tendo alguma dificuldade em desenhar a figura do corpo humano. Por fim, coloca aí nos comentários a frase "Eu dominei a forma suprema". Assim eu vou saber quem realmente aprendeu tudo o que precisava pra não errar mais na anatomia do tronco dos personagens. E claro, não esquece de deixar o seu like, aquele que você não deixou no comecinho do vídeo. Sério, eu sei que é chato ficar pedindo, mas você não tem noção do quanto isso me ajuda. E aproveita e se inscreve, ativa o sininho caso você ainda não tenha feito isso, assim você nunca vai ficar de fora das novidades aqui do canal. Eu também queria avisar pra vocês que o nosso Discord está sendo completamente reformulado, e eu tenho participado mais das conversas de lá com muito mais constância. Volta e meia eu dou uma passadinha por lá e vou dando mais dicas nos desenhos que vocês vão enviando pra mim. Além de que logo mais eu vou voltar com aquele quadro aqui do canal de corrigindo o desenho dos inscritos, então se
se você também quiser mandar o seu desenho para ser analisado, entra aí no nosso Discord. O link para ele tá no primeiro comentário fixado aí embaixo e o acesso é completamente gratuito. Eu tô desenvolvendo também a área de membros. Eu não sei se no momento que você tá vendo esse vídeo, essa área já foi aberta aqui pro canal, mas se você gostou muito desse conteúdo, considere se tornar um membro do canal. Você vai ter acesso às gravações das lives de desenho mesmo depois delas terem sido finalizadas. Eu vou tentar dar um jeito de dar acesso antecipado aos vídeos novos do canal para quem for membro, e de quebra, você ainda vai ter um selo especial para mostrar para os outros inscritos que você é um dos responsáveis por ajudar a manter esse canal vivo e ativo. Eu ainda não tenho certeza exatamente de todas as coisas que vai ter aqui na nossa parte de membros do canal, mas se você estiver interessado, clica aí embaixo no botão de membros e vê quais são os benefícios de se tornar um membro. E cara, tudo isso por um preço menor do que comprar uma casquinha de sorvete. Sério, é muito baratinho e você me ajuda muito fazendo isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Até uma próxima, eu fui e tchau!